Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a expectativa internacional diante das primeiras ações do governo de Donald Trump. Entrevista o cientista político René Ozzie-Cuquier, professor de Relações Internacionais da ESPM de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco, principalmente nesses primeiros dias, para observarmos e avaliarmos as primeiras ações do presidente americano Donald Trump. E eu quero começar exatamente por aí, professor, pelo que ele exibiu no discurso de posse e as ações imediatas, as de hoje, inclusive cumprimento de promessas. Dá para avaliar até que ponto Donald Trump, candidato, é Donald Trump presidente? Bom, boa noite, Maria Lídia. Acho que todo mundo disse muito, acreditava que o candidato não se tornaria o presidente, ou que parte dessas promessas eram simples retórica, exageradas e não iam ser cumpridas. Algumas delas são evidentes ou estão ficando mais evidentes que seriam cumpridas. Eu particularmente acreditava que as questões ligadas com o muro e com imigração seriam levadas a cabo, até porque outros presidentes americanos tentaram resolver esse problema das fronteiras e da imigração. E, claro, o Trump tem o jeito peculiar dele, mais agressivo, mas controlar as fronteiras é do interesse da nação americana. Então essa é a parte mais fácil, talvez, das promessas dele seguirem adiante. A mais complicada, e está ligada com essa última medida dele, em relação aos acordos comerciais, porque isso é muito sensível. Isso afetaria a economia e ninguém acreditaria que ele levaria isso adiante. E aí, com essa primeira iniciativa, ele mostra que ele está disposto a levar isso adiante. E é muito perigoso, porque o mundo está interconectado e ligado economicamente na base dos acordos comerciais, da abertura, da globalização. E isso seria um processo que vem sendo liderado depois da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos e seria um retrocesso se a gente voltar para trás ou paralisar. Bom, agora nós já estamos diante dos fatos. Ele já, num dos seus primeiros atos, ele assinou o rompimento dos Estados Unidos com aquela parceria Transpacífico. Sim. Como que nós, aliás, quero saber como o senhor, como nós devemos interpretar esse primeiro recado que é tão contundente? É um recado contundente, mas mostra uma falta de sensibilidade e entendimento como funciona a diplomacia e a negociação internacional, principalmente na área do comércio. Porque se você está comercializando e nós estamos aqui negociando, eu te dou alguma coisa só se você ceder alguma coisa. Essa é a base mais fundamental de negociação. Quando o Trump vai, a princípio, e retira os Estados Unidos desse grande acordo, ele está dando de mão beijada para a China uma isenção ou uma separação, um isolamento dos Estados Unidos. Uma decisão de alto risco para os Estados Unidos pode ser contraproducente exatamente pelo fator China? Obviamente, porque todo esse discurso protecionista americano do Trump, ele está fundamentado na ideia que as relações comerciais com a China têm que mudar. Nada melhor do que um acordo comercial entre 12 grandes países, que representa 40% da economia do mundo, que era o Acordo Transpacífico, para colocar pressão na China. Ou seja, levar o acordo adiante, mesmo que ele não fosse o ideal, ou continuasse nessas negociações, ia forçar a China a ter que se adequar ou mudar o comportamento. A partir do momento que os Estados Unidos se retiram do acordo, a China falou, ótimo. Os Estados Unidos não estão mais engajados com os meus rivais da região. Isso não tem só uma implicação econômica, mas uma implicação estratégica e geopolítica, porque a Ásia está preocupada nessa aliança com os Estados Unidos. Os Estados Unidos está comprometido com a segurança da Ásia, está interessado em conter o avanço e o domínio chinês. Se os Estados Unidos não demonstrar que ele quer se engajar e brecar a expansão chinesa, os países asiáticos vão se sentir inseguros e vão começar a buscar alternativas para a sua própria segurança. O sinal dos Estados Unidos se retirar de um acordo comercial como esse é um sinal que transcende a questão econômica e vira uma preocupação militar, geopolítica e estratégica para todos os países da Ásia. E nesses termos que o senhor acaba de falar, em relação à União Europeia,
também Trump mostra não ter o menor apreço. Ele mostra que não dá a mínima para a União Europeia. Chamou a OTAN de obsoleta e esse descaso com a União Europeia, que ele considera veículo para a Alemanha, também remete à reflexão das consequências, né? O quanto isso pode ser contraproducente, mas ao mesmo tempo, como isso pode ativar mecanismos de defesa dos países que compõem, estamos falando de União Europeia, no sentido de ficarem mais independentes e mais unidos em busca de acordos comerciais diferentes, novos lances no cenário internacional. É plausível que admitamos esse cenário? E o grande problema de tudo isso, Maria Lídia, é que o Trump ele não tem um entendimento da história. E sem a história, ele não consegue fazer política e diplomacia internacional. A diplomacia e a política internacional nessa esfera não é a mesma coisa que o comércio do setor privado de negócios. São jogos estratégicos de longo prazo, onde você tem um tabuleiro complexo, cada movimento altera o raciocínio de vários outros jogadores. Quando o Trump diz que a OTAN não serve, que a União Europeia não é importante, ele simplesmente está jogando de lado o único grande bloco de parceiros democráticos ao lado dos Estados Unidos para conter uma onda, ou a grande parte do mundo, que não é democrático, que é autoritário, ditatorial. Então, se os Estados Unidos perdem a parceria da União Europeia, perde esse grande aliado, ele perde um grande parceiro para lutar contra uma outra onda ditatorial. Mas não é a percepção que se tem lá, né? Hoje, por exemplo, com novas medidas nesse sentido, nós vimos a resposta que a Bolsa de Valores americana deu, que bombou. As respostas do mercado financeiro, elas são imediatas, com visões pontuais do que pode acontecer no primeiro momento. Quando começarem a perceber o risco de, por exemplo, uma Europa fraca ser uma Europa facilmente vulnerável à Rússia e ao Putin, as bolsas vão responder com certeza. Então, a história não termina ali, ela é mais longa. Bom, eu não posso deixar de perguntar sobre o Brasil. Temos razões para ficar apreensivos? Temos no sentido que se a economia mundial vai mal, porque uma onda de protecionismo, uma guerra comercial vem e toma conta do mundo, isso vai ser muito ruim para a economia brasileira, que está tentando se recuperar e vai ter que lidar com uma situação muito mais difícil no cenário internacional. Não só isso, o mundo Trump, ele é uma era de incertezas. Nós temos 4 anos de muita incerteza, muita insegurança e várias crises. Isso vai ser ruim para o Brasil. A última questão, Trump faz questão de exibir as suas convicções racistas, homofóbicas, xenófobas. O que eu quero saber é que força tem Donald Trump para comprometer os avanços duramente conquistados na defesa dos direitos fundamentais das pessoas. O problema do Trump é que, de uma certa maneira, ele é uma resposta a algo que está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas no mundo. É óbvio que ele é o pêndulo contrário e um exagero, uma coisa ruim nesse aspecto radical de um polo extremo. Mas, de uma certa maneira, ele é uma resposta a um movimento maior de um exagero, de um politicamente correto, onde todas as discussões políticas se tornam discussões de identidade. Quando o outro lado da moeda, o outro espectro político decidiu fazer isso com a política, você naturalmente criou uma repulsa. O Trump é a representação dessa repulsa. Ele não é só a figura que ele é como pessoa, mas ele simboliza uma tendência de acirramento e polarização geral, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. E no Brasil também estamos assistindo isso. Então, esse é um fenômeno da democracia, de uma crise democrática, problemas na comunicação das pessoas, as mídias sociais, a tecnologia estão dificultando o debate. Então, hoje não existe mais centro, existe uma polarização. E o Trump é um reflexo disso. Ele, para piorar a situação, é uma pessoa ainda muito truculenta, difícil trato, não sabe usar as palavras bem. O Obama fazia
algumas coisas nessa linha que ajudaram a criar esse problema de uma forma suave, e por isso que ninguém percebeu. Mas, de certa maneira, o Trump é uma resposta a tantas coisas que o Obama promoveu e defendeu. Temos pela frente, certamente, muita incerteza e apreensão. Sem dúvida, vão ser 4 anos bastante complicados. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia.